Meus amigos, mais dois reforços aqui para a equipa do Sporting, dois reforços muito diferentes, com valores muito diferentes, ambos para laterais, um esquerdo e um direito. Portanto, vamos a isso. Roda a vinheta. Então vamos aqui fazer um vídeo a analisar os dois reforços do Sporting, ambos para a lateral, o Mangas e o Vagianidis. Vamos começar então se calhar pelo Mangas, que é o reforço um bocado mais low cost, ele que custou sensivelmente 300 mil euros, que pode chegar a 500 com objetivos, por objetivos. Esses 300 mil euros basicamente foi o salário que o Sporting poupou com o Gyökeres no mês de julho, portanto a transferência em si acarreta muito pouco risco, é uma transferência de valor muito baixo e que vem para uma posição com algumas incógnitas. Não sabemos como irá voltar, por exemplo, Nuno Santos, nem a posição e o papel que irá desempenhar, ele que era o ala esquerdo na era Amorim. Esse papel que, afim ao cabo, acaba por já não existir tão afincadamente, continua a estar presente em algumas facetas do jogo, mas este perfil do Maxi acaba por ser muito melhor para as características que o Rui Borges está a querer incutir neste momento. Portanto, Maxi será o titular, não digo absoluto, mas na grande maioria dos jogos. Nuno Santos, vamos ver como irá recuperar. Mateus Reis será transferido provavelmente para o Brasil. Fala-se numa transferência de 4 milhões para o Palmeiras. Portanto, o jogador só tem mais um ano de contrato com o Sporting e neste momento é a altura ideal para o Sporting poder ainda faturar algo com o jogador, que teve problemas, não digo extra-campos, mas que teve problemas no final da época passada devido àquele episódio de pisar a cabeça. O jogador acabou por não sentir à vontade com várias ameaças e um clima hostil. Não sei até que ponto será positivo para as duas partes, tanto para o Sporting como para o Mateus Reis, esta transferência para o Palmeiras. Portanto, o Mangas chega para esta posição de segunda, terceira linha, portanto, acaba por não ser um jogador que irá ser grandes minutos e já sabe qual é o papel que terá ao longo da época, mas com algumas características interessantes. É um jogador que já trabalhou com o Rui Borges, tanto no Mirandela, que foi onde o Rui Borges começou a treinar, tanto no Vitória. Portanto, é um jogador que já tem muito contacto com o treinador e o treinador também já sabe o que é que pode esperar do jogador. E o Mangas acaba por ter mais de 100 jogos na Primeira Liga, com umas estatísticas mais ou menos de 10 gols e 10 assistências. Portanto, acaba por ser aqui um lateral meio ala que já tem muita rodagem no Campeonato Português. Ele que também já teve duas aventuras internacionais, uma no Bordeaux, quando saiu do Boa Vista, e outra no Spartak Moscou, que era o clube que jogava atualmente. Ambas um bocado intermitentes, mas pelo menos aqui em Portugal acabou por ser um jogador muito utilizado por todos os treinadores que passaram pelos clubes que ele estava, principalmente o Rui Borges. O que é que temos de características especiais do Mangas? O Mangas é um jogador muito forte, com uma estrutura física grande, ou seja, ele acaba por ser alto. Acaba por ser um jogador também veloz, com muita agressividade defensiva, muita antecipação. É mesmo aquele defesa chato que não dá um lance por perdido. Muitas das vezes acaba por não resolver os lances da melhor forma, ou acaba por entrar com demasiada agressividade, ou acaba por ser comido, entre aspas, pelos extremos, mas acaba por ser um jogador que tem essa característica e que tem essa agressividade no momento sem bola, mas também no momento com bola. O Mangas acabou por fazer de lateral esquerdo, mas houve alguns jogos no Vitória que acabou por atuar a extremo esquerdo. O que é que isso mostra? É um jogador muito vertical, é um jogador que gosta de receber bola no espaço, não tem grandes características para jogar em espaços curtos, é mesmo um jogador para embalar ou para receber a bola no espaço. Portanto, para este papel de ala esquerdo, que será o que irá desempenhar, acho que é muito positivo porque neste momento, e com o jogo do Casa Pia, queria fazer um vídeo também a falar sobre o primeiro jogo do Sporting no Casa Pia, mas neste momento é precisamente o que o lateral esquerdo do Sporting tem que ter. Acho que um fator que também acrescenta muito valor a esta transferência do Mangas é que, para além de ter trabalhado com o Rui Borges, é um jogador que é importante e será importante na dinâmica do grupo. Dizem que é uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa sem grande ego, é uma pessoa que gosta de cuidar do seu corpo, tem muito cuidado com a alimentação, é muito comprometido nos treinos, dá tudo nos treinos.
e os treinadores acabam por precisar desses jogadores para compor o plantel. Não se pode ser só craques, nem todos vão jogar. Portanto, estes jogadores que vêm com expectativas reduzidas acabam por ser muito importantes e perceberem o papel que irão ter ao longo da temporada. De resto, basicamente é isso. É um jogador que não arrisca muito, tanto no 1 para 1, tanto na fase de construção. É um jogador que tende a não comprometer. É um jogador alto e isso dará vantagem em certos jogos que o Sporting tiver a guardar vantagem, ou, por exemplo, precisar de algum jogo aéreo extra. Portanto, o que é que podemos retirar mais aqui do Mangas? É um jogador para rotação, será a segunda ou a terceira opção. Portanto, acho que é um bom reforço e acho que as pessoas também são a ser um bocado injustas com o Rui Borges, porque, por exemplo, o Ruben Amorim também teve a questão de trazer jogadores com a qual já tinha alguma confiança, como, por exemplo, o Jogaio e o Paulinho. Ambos diferentes, mas se calhar o Jogaio igual no que toca a este papel de rotação e um plantel também já é um jogador muito maduro, já tem muita experiência, principalmente do Campeonato Português. Portanto, acho que é uma boa contratação também devido ao baixo investimento que o Sporting fez, apenas 300 mil euros. Acho que se calhar no futuro ainda poderá dar um lucro engraçado do Sporting do género vender por 1 milhão ou assim. Portanto, acho que é uma boa contratação, principalmente para a rotação. Posto isto, o outro reforço que eu vou falar será o Vagianidis, o Georgios Vagianidis, ele que chega para lateral direito depois de muitos avanços e recuos, de alguns alvos falhados. Temos finalmente um lateral direito que irá fazer concorrência a Fresneda e até a Quaresma. Um lateral direito que finalmente será para apostar no 4-2-3-1, que, como eu disse em vídeos anteriores, acaba por não ser uma estrutura muito assimétrica. Este 4-2-3-1 nem acabamos por ver grande parte dos jogos, mas acaba por ser aqui alguma estrutura base que o Sporting atua. Portanto, neste 4-2-3-1, o Vagianidis será o lateral direito e tem muitas características diferentes com o Fresneda, algumas semelhantes. Sendo assim, vamos começar a ver então as principais diferenças de um jogador para o outro. No que toca à transferência, acho que o Sporting pagou um bocado a mais. Também já sabemos que negociar com o Panathinaikos nunca é fácil, e acho que o investimento que o Sporting faz no Vagianidis acaba por ser um investimento um bocado avultado. Ele que tem 23 anos, é verdade que ainda é novo, portanto tende a valorizar. Ele que está basicamente a melhorar de época para época, e isso é um bom sinal. Portanto, a transferência foi cerca de 12 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros em objetivos. Nós não temos a informação de que tipo de objetivos é que serão, mas pelo que eu percebi e pelo que pude ver, serão objetivos tanto coletivos, tanto individuais, sendo que o Panathinaikos ainda fica com 15% de mais-valias numa futura venda. Ressalvo que o Vagianidis é um jogador já identificado pela estrutura desde o ano passado ou há mais tempo. É um jogador que já tinha sido apresentado a Ruben Amorim e que Ruben Amorim já tinha dado o aval. No entanto, devido a negociações difíceis, mesmo pelo que eu percebi, quando houve negociações com o Fotis, acho que o Vagianidis ainda esteve na discussão, acabou por nunca se realizar, realiza-se agora. Portanto, apesar de ser um jogador também com umas características parecidas com o Alberto Costa, que acabou por ir para o Porto e era o primeiro desejo de Rui Borges, é um jogador que tem algumas características parecidas, se calhar principalmente na fisicalidade. O jogador acabou por fazer toda a sua formação no Panathinaikos, onde fez a sua estreia como profissional com 17 anos. No entanto, mais ou sensivelmente pela parte da pandemia, o jogador não renovou com o Panathinaikos e o Inter de Milão, aproveitou-se e fez uma jogada de antecipação, adquirindo o jogador a custo zero. Ele que depois, no Inter, como não teve muito espaço, acabou emprestado a um clube da Bélgica, que é o Sand de Ruidan, não sei se se pronuncia assim, mas deve ser algo perto disso, onde também não teve grande destaque. Portanto, acabou por ser readquirido pelo Panathinaikos em 2021 por 2 milhões e a partir daí foi sempre a subir. Tanto que na época passada acabou por fazer a sua estreia na seleção grega e é um internacional grego e quase indiscutível na sua posição de lateral direito. No que toca às características do jogador, é um lateral moderno. E o que é que significa com um lateral moderno? Acaba por ser um lateral que, tanto defensivamente como ofensivamente, acaba por entregar coisas importantes à equipa. É um lateral muito rápido, com muita explosão, ele que galga metros muito facilmente
e pelos vídeos e pelos comentários também de alguns adeptos do Panathinaikos, deu para perceber mesmo isso, que é um jogador que tem muita explosão, principalmente aquela aceleração dos primeiros 2, 3 segundos, é um jogador muito difícil de bater. Isso é bom, o Sporting joga com a defesa subida, portanto é importante esse tipo de jogadores no que toca a retornar à sua posição ou mesmo para a pressão pós-perda. Também é bom termos algum lateral que permita fazer o corredor todo. E ele tem esse pulmão. É um jogador que sabe fazer o vai e vem, um jogador também muito vertical. Ele gosta muito de estar na ala. No Panathinaikos teve com algumas características de ser a jogar numa defesa a 3 para depois permitir ter essa aceleração de trás para a frente, para chegar à frente embalado. Não é um jogador, por exemplo, como Pedro Porro, e é difícil encontrar Pedro Porro todos os anos, mas ao contrário de Pedro Porro, que acabava por ser um virtuoso no 1 para 1, o Vagianidis acaba por ser um jogador que tem um 1 para 1, mas com características especiais. É um jogador que tem especialmente vantagem no 1 para 1 quando tem espaço para galgar metros, quando tem espaço para acelerar. Não é um jogador que em espaços curtos consiga se destacar muito, apesar de ter algumas movimentações para a parte interior e aparecer até algumas jogadas na área, mas não é um jogador que consiga facilmente desequilibrar quando não tem espaço. Agora é claro que o Sporting também não precisa de um desequilibrador extremo quando estamos a falar de um lateral, não estamos a falar de um ala. Portanto, acho que é importante, e esta questão de ser um lateral moderno, de ser tão bom a atacar como a defender, não ser um oposto a uma parte destas fações. Portanto, acho que é um bom reforço e tem características importantes. É um jogador que ainda está a crescer e ainda vem aprender muito. Mesmo fisicamente, apesar de ter essa explosão, acho que ainda lhe falta alguma força e alguma impulsão em algumas partes do seu jogo. Acaba por ser um jogador que, para combatar essa falta de 1 para 1 de virtuosismo, é um jogador que se associa muito bem, acaba por fazer muitas tabelinhas com os colegas e isso será importante com o Trincão. Eu acho que Trincão, apesar do excelente jogo que fez com o Casa Pia e da excelente época que fez, acho que ainda irá potenciar mais com um lateral direito com estas características, um lateral associativo, um lateral que permita ser vertical e que permita ganhar a linha. Portanto, vamos ver como é que será esta ligação também entre os dois e também entre o extremo direito, que neste momento é o Jenny, mas também temos a opção do Kenda. Portanto, vamos ver como é que se habitua. No que toca ao cruzamento, eu acho que isto é a principal distância entre o Fresneda e o Vagianidis, é o poder de decisão e o cruzamento. O cruzamento do Vagianidis, não digo que é excelente, mas é muito bom. É um jogador que tem a preocupação e olha primeiro, antes de cruzar, olha para a área para ver quem é que tem, quando é que estão posicionados, para onde é que eles vão. Nota-se essa preocupação e é importante para não despejar simplesmente a bola na área. E acaba também por ter recursos de fazer vários tipos de cruzamentos. Faz cruzamentos tensos, faz cruzamentos rasteiros, faz cruzamentos mais em balão, para algumas partes que são necessárias também esse tipo de cruzamentos. Faz cruzamentos rasteiros, como eu disse, faz cruzamentos para trás, faz cruzamentos para a frente na medida em que aqueles cruzamentos que têm de ficar entre o lateral ou entre o central e o guarda-redes, ele faz esse tipo de cruzamentos, portanto é um jogador que tem aqui um repertório muito diferente do Fresneda nessa questão dos cruzamentos. Pelo que eu também pude apurar no momento defensivo, é um jogador agressivo, é um jogador que sabe que irá ganhar a maioria dos lances na velocidade, portanto aposta no erro do adversário, faz com que o adversário assuma um 1 para 1 e ele, sendo mais forte fisicamente e mais rápido, acaba por ganhar maioritariamente dos lances. No entanto, quando apanha um extremo virtuoso de pé trocado, acaba por deixar muito espaço para dentro. Às vezes os extremos têm a facilidade de puxar para dentro e ele não consegue evitar. Por exemplo, no jogo da Champions ele foi expulso por causa disso. A primeira falta que fez foi uma simulação para amarelo. A segunda falta onde ele foi expulso foi ter deixado esse espaço para um extremo virtuoso, ter deixado esse espaço para o extremo do Rangers, que ultrapassou e ele não conseguiu antecipar nem conseguiu rodar rapidamente. Acho que será um ponto importante, porque maioritariamente apanhará extremos de pé trocado, e tem que ter atenção que se o terreno para o qual o extremo irá refletir não está ocupado, por exemplo, por um Yulman ou por um Morita ou por algum jogador que possa fazer essa dobra ou essa antecipação, ele não pode permitir que os extremos o driblem tão facilmente para a parte interior. Portanto, é aqui um ponto a melhorar.
Acho que um dos fatores que também terá que melhorar é a sua recepção. Ele acaba por não fazer recepções orientadas. Na primeira fase de construção, acaba por sempre por fazer a recepção para trás e a partir daí ou decide com um drible ou decide com uma associação, ou então decide simples, mas acho que as recepções orientadas são muito importantes. O primeiro toque na bola é muito importante e irá facilitar muito essa saída de pressão em equipas que pressionam muito, em equipas que não lhe deram muito espaço. Portanto, acho que é aqui um ponto também a melhorar. Ele que no Panathinaikos fazia muito a parte de construção, fazia quase uma linha de 3 no Panathinaikos, onde ele era o terceiro elemento. Não acontecia constantemente, mas havia muitas dinâmicas que isso acontecia. E pronto, basicamente é isso sobre o Vagianidis. Acho que pelo valor terá que assumir o lugar rapidamente, porque Fresneda não dá aquilo que o Sporting precisa neste momento. Ele defensivamente, e foi isso que o Sporting viu, ele defensivamente acaba por ser muito bom, mas é um lateral, como eu disse, de polos muito opostos. Não pode ser muito bom a defender e péssimo a atacar, nem péssimo a defender e muito bom a atacar. Eu acho que um lateral neste momento precisa de ser bom nos dois. E eu acho que o Vagianidis irá ter essa característica. É um jogador tanto tão bom a defender como é tão bom a atacar. Não será tão bom a defender como Fresneda, mas será muito melhor a atacar que Fresneda. Sendo que num campeonato onde 80% do tempo vamos estar a atacar, acho que é importante ter este tipo de laterais, sendo ainda por cima tendo o Fresneda e o Quaresma também como opções para jogar ali com jogos com dificuldade maior, como clássicos ou derbys, ou jogos da Champions. Percebo, e se calhar o Vagianidis não irá jogar esse tipo de jogos, mas para 80% dos jogos acho que será o jogador ideal para jogar nessa posição. Acabamos então aqui o vídeo a falar sobre os dois reforços do Sporting. Digam-me o que acharam dos dois reforços, gostaram ou se não gostaram, e tchau, fiquem bem.